Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê eu deixei de ser corretor de imóveis, o que eu estou fazendo agora e o porquê que eu vou sair do Brasil. Alguns de vocês já podem ter reparado que eu excluí a maioria dos vídeos da minha vida de corretor de imóveis e dos empreendimentos que eu trabalhava. Mas por que eu deixei de ser corretor de imóveis? Como todos vocês sabem, a vida de um corretor de imóveis tem altíssimos riscos. Alavancagem financeira, é uma vida que você precisa viver para o trabalho, você precisa ficar meses fora para algum tipo de lançamento, precisa ficar todos os finais de semana em visitas, etc, etc. E no ano passado, a minha filha chegou, a Teresa. Ela nasceu em outubro de 2023. E à medida que a gestação foi avançando, eu não queria mais levar esse tipo de vida. Eu queria poder oferecer um pouco mais de segurança e previsibilidade para minha família. Não dava para continuar do jeito que estava. Então, quando a minha filha nasceu, eu informei que eu iria me afastar da empresa e passei a procurar outras oportunidades. Porém, eu não queria algo parecido. Eu queria um emprego, um trabalho 100% home office. Eu não queria mais gastar horas me deslocando, eu não queria mais trabalhar viajando, nem nada do tipo. Eu queria estar presente dentro de casa o máximo que eu pudesse. E graças a Deus, poucos meses depois, eu consegui um trabalho exatamente do jeito que eu queria. E o melhor de tudo, 100% home office. Menos de 2 meses depois, eu recebi uma promoção e deixei a área comercial. Eu tive um aumento substancial no meu valor fixo, porém, eu deixei de ter as comissões. Mas isso para mim não foi um problema. Por quê? Qual que foi a minha ideia? Qual que era o meu propósito? Oferecer um pouco mais de segurança e previsibilidade para minha família. Então, a minha vida mudou radicalmente de um ano para o outro. Eu larguei um trabalho extremamente volátil e arriscado e passei para um outro mais alinhado com os meus valores, com minha fase de vida. Com a minha mudança de trabalho, abriu-se um novo leque de oportunidades para nós. Tanto eu quanto a minha esposa temos trabalhos intelectuais, porém agora o meu me permite que eu trabalhe somente pelo computador e pela internet. Com isso, não é mais necessário que nós vivamos num local, numa região que, no nosso ponto de vista, custa muito mais do que oferece. Eu falo de Belo Horizonte. Não me entendam mal, eu gosto muito de Belo Horizonte. Foi aqui que eu nasci, eu realmente conheço esse lugar. E sei muito bem todos os seus pontos positivos. Porém, considerando o grande leque de possibilidades que se abriu, não faria sentido eu ter uma qualidade de vida aqui menor do que eu poderia ter se eu morasse em outros locais. Primeiro pensamos em morar em cidades mais afastadas daqui da região metropolitana, porém o custo de vida se mantém. Há uma dependência muito grande de veículos e na prática não muda tanta coisa assim. Então nós sempre fomos muito abertos a morar em outros locais. Tentamos antes da pandemia mudar para o Canadá, acabou que com a pandemia não deu muito certo. Tive uma proposta de emprego em Porto, em Portugal, mas por motivos de saúde a gente não pôde ir para lá. Então isso nunca foi um problema para a gente. Então nós passamos a aumentar o nosso raio de procura. Por que então não podemos mudar de estado? Se eu vou para algum local que eu não vou ter o contato diário ou semanal com minha família, não importa se eu ainda estou em Minas Gerais ou se eu estou em outro estado. E nós conhecemos vários estados do Brasil. Conhecemos o Maranhão, eu tenho familiares lá, mas não seria um local que eu moraria. O nosso coração mesmo estava no sul do Brasil. Nós já conhecemos Curitiba, gostamos muito da região, mas, assim, o lugar que mais nos encantou foi Santa Catarina, pelo estilo de vida, pela cultura, pelo clima muito mais interessante, etc. Só que nós chegamos num grande problema. Locais no Brasil que oferecem uma boa qualidade de vida têm um custo de vida extremamente elevado.
Ou seja, se Belo Horizonte não oferece uma qualidade de vida tão boa, já é cara, para nós nos mudarmos para um local que atendesse melhor financeiramente e tivesse uma qualidade de vida interessante, nós precisaríamos mudar para um local com uma infraestrutura muito baixa, muito ruim. E nós chegamos à seguinte conclusão: no Brasil inteiro, o custo de vida está aumentando a passos largos. Para você conseguir se manter num local com um salário relativamente fixo, com crescimento modesto ao longo do tempo, devido ao custo de vida crescendo rapidamente, a solução que a maioria das pessoas encontram é o quê? Arrochar cada vez mais, diminuir a cada dia a sua qualidade de vida, o local que mora, as coisas que faz, a qualidade da comida que come, etc, etc. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: nós não precisamos morar no Brasil. Qualquer local que tenha internet pode ser um bom local para morarmos. Então nós passamos a pesquisar vários países. E quais foram os critérios que nós utilizamos para fazer esse primeiro filtro, fazer a escolha dos países possíveis? Naturalmente, o primeiro deles seria a facilidade de imigração. Existem países com um custo para mudar muito mais alto, por exemplo, os Estados Unidos. É um país com um custo muito alto para você entrar num processo migratório muito demorado, etc. Não seria uma opção. Países da Europa, por exemplo, existe uma facilidade para migração. Porém, caímos também num outro problema. Eu recebo em reais. Como que então eu recebendo em reais mudaria para um país com custo de vida mais elevado, especialmente devido à moeda? E aí nós podemos pensar em países da Ásia, etc, etc. Poxa, Malásia, Filipinas. Nós ainda gostaríamos de ter um acesso fácil ao Brasil. A nossa ideia não é de cortar laços. Então, pensamos, que tal países da América Latina? Países do Mercosul, por exemplo. Há vários tratados que facilitam muito questões migratórias, tornam isso bem menos burocrático, bem menos custoso, países que estão próximos, língua não tão complicada. A Argentina, ainda que a cultura seja muito interessante, um clima muito interessante, uma culinária maravilhosa, porém é um país que está num processo de transição. Questão de contratos, locação, por exemplo, é algo que está bem complicado lá. É um país que agora, com essa nova administração, está se reorganizando. Naturalmente foi descartado. Um segundo país que muitas pessoas procuram é o Uruguai, com excelentes alíquotas de tributação, ao contrário da Argentina, em que a tributação lá é pesadíssima. Porém, o Uruguai tem um grande problema: o custo de vida. Ainda que as alíquotas, tributos no geral, seja relativamente baixa, o custo de vida lá é mais alto do que nós gostaríamos. Ainda que a qualidade de vida nem se compara. Porém, um outro fator foi crucial para nós descartarmos o Uruguai: a cultura. A cultura do Uruguai não nos agrada tanto. Eu posso detalhar em outro vídeo isso. É um local com uma cultura muito mais permissiva. Por exemplo, algumas coisas que aqui são ilícitas, ou são coibidas, ou não são aceitas socialmente. Pensando nisso, nós buscamos então algum local que fosse próximo do Brasil, que tivesse um custo de vida mais interessante, que fosse bem organizado, bem estruturado, bem administrado, mas com uma cultura mais familiar. E aí nós encontramos o local perfeito para nós. Adivinhe, o Paraguai.